Olá pessoal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. Meu nome é Rosana Sá, estamos exatamente aqui no auditório da Escola Técnica Estadual de Ensino Kubitschek. É uma escola que pertence à rede FAETEC. Ela fica localizada na cidade do Rio de Janeiro e no bairro de Jardim América. Antes de começarmos, eu vou fazer minha audiodescrição, tá bom? Eu sou uma mulher negra, de estatura mediana, tenho os cabelos ondulados, uso óculos. Tô com uma blusa rosa clara, meia manga. Bem, é isso. Eu faço parte do setor chamado Centro de Memória. Centro de Memória Ubiratã Castro Viana. Ele é o CNJK. E se inicia um momento especial na nossa unidade escolar, que é o nosso primeiro podcast. E a nossa convidada especial é a professora de Educação Especial, professora Regiane. O nosso tema é de extrema importância, é uma inclusão, fala sobre a inclusão de uma forma geral no contexto atual, seja a inclusão escolar e social, a partir de ações que vêm sendo realizadas na nossa escola, ETE, JK e também no nosso bairro, Jardim América. E para esse bate-papo informal, nós estamos com as nossas amigas aqui. Bem, vou falar sobre a professora Regiane Preste Duarte Ferreira. Ela é moradora aqui do bairro Jardim América há quanto tempo, dona Regiane? Há 32 anos. Ela é pedagoga formada pela Uniswan com formação em orientação educacional e magistério. Pós-graduada em múltiplas deficiências pela UERJ. Psicopedagogia Clínica pela Estácio de Sá. Proeja pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro e também em neuroaprendizagem. Ela tem uma linda trajetória na educação especial. Foram 12 anos na rede FAETEC. Foram 24 anos na rede FAETEC. Isso, 24 anos. 12 anos lá em Quintino, na unidade de Quintino, Fábio de Mel. Sim. E os outros 12 anos foram aqui na ETE-JK, aqui conosco em Jardim América. Ela também é corresponsável pela associação, o projeto Bem Te Vejo, aqui do bairro de Jardim América. Mais para frente, a professora Regiane vai comentar sobre esse projeto tão importante no nosso bairro. Também tem aqui do meu lado a professora, nossa professora, daqui da ETE-JK, do atendimento educacional especializado dos nossos alunos, professora Luciana Jerônimo Lima Ferreira, que atualmente representa a nossa escola nessa área de educação especial. Ela atua na FAETEC há 14 anos e nos últimos 6 anos está com a gente no atendimento educacional especializado. Luciana é pedagoga com habilitação em educação especial, pós-graduada também pela UERJ em educação especial numa perspectiva inclusiva. Além de ser psicopedagoga institucional e clínica e especialista em neurociências pela UCAM. Ela vai fazer uma visão muito importante sobre os desafios da inclusão educacional no nosso dia a dia aqui da escola. Então fiquem com a gente. Boa tarde, né? Então, como a Sara falou, eu sou a professora Luciana e eu aproveito também, né, para dar boa tarde aqui para a professora Regiane, né? Boa tarde. Aproveitando também a presença das intérpretes, né, a Leila, né, e a Maria José, que estão aqui nos ajudando também. E também eu quero dizer que é com muita satisfação que a gente recebe, né, a professora Regiane, as intérpretes de Libras aqui na nossa unidade.
questões, eu utilizo óculos com armação em tom de cinza e eu estou usando uma blusa, né, de manga na verdade, azul marinho, de meia manga, na verdade, né? E também eu utilizo um cordão com pingente de coração. E o meu sinal em libras é a letra L com um sorriso. E quero aproveitar esse nosso momento, esse momento tão especial aqui do nosso primeiro podcast, para justamente a gente fazer aqui uma conversa, né, Regiane? Um momento aqui até descontraído, né, um momento leve, né, falando um pouco sobre as questões da inclusão. E agradecer também a parceria do SEMI, JK, essa ajuda aqui à sala de recursos, o atendimento educacional especializado. E como a gente vai bater um papo, né, então assim, nesse momento, Regiane, a gente vai fazer uma troca, né, de experiências relacionadas à questão da educação especial, da inclusão, né, não só referente aqui à nossa escola, mas a nossa escola está inserida dentro do bairro Jardim América, né, então as expectativas e a própria experiência, né, com relação ao projeto, né, o que acontece um pouco no bairro de Jardim América, tá? E aí, para começar, eu quero começar esse momento fazendo algumas perguntas, né, no sentido mais relacionado ao próprio projeto, né, a associação ao projeto Bem Te Vejo. E para começar, eu quero saber um pouquinho como é que surgiu a ideia da associação ao projeto Bem Te Vejo, do bairro, né, de Jardim América. Sim, então, boa tarde a todos. É um prazer poder participar desse encontro. Quero parabenizar também essa iniciativa por trazer em pauta a condição da inclusão no nosso bairro, que é um tema tão importante, tão relevante nos dias atuais. Vou me descrever. Sou uma mulher parda, cabelos curtos, tingidos de preto, uso um brinco, tenho um sinal de rei com sinais no rosto e sou um pouco fortinha. Estou com uma camiseta preta do projeto, do qual eu me orgulho muito de fazer parte. O projeto Bem Te Vejo, ele surgiu em 2025 por uma demanda da própria comunidade do bairro, que tinha dificuldade de ter acesso à escola. Então, o que levou à criação do projeto Bem Te Vejo foi a acessibilidade arquitetônica propriamente dita, porque as escolas não eram adaptadas aos alunos, né, e seus familiares, em busca de escola que pudessem atender um cadeirante, uma pessoa com autismo, uma pessoa com deficiência no geral, e tinha, em 2025, ainda não estavam adaptadas e preparadas para estar recebendo as pessoas dentro das suas condições. Então, isso fez com que um grupo de amigos e de profissionais criassem esta proposta do projeto Bem Te Vejo. E a ideia do nome é sugerir que as pessoas vejam de uma forma positiva as pessoas dentro das suas condições e das suas possibilidades. E isso criou um movimento no bairro que trouxe a acessibilidade, onde começou a se iniciar as rampas, onde começou a se iniciar todas as adaptações necessárias para ter esses alunos nos lugares públicos comum a todos, principalmente as escolas. E o projeto foi criando movimentos de tamanha relevância para trazer a cultura da inclusão para o bairro, visando uma qualidade de vida para as pessoas com deficiência e um entendimento para a família como um todo, para a sociedade, para a comunidade como um todo, sobre direitos, deveres, possibilidades, se aproximando mais das escolas, das igrejas, das instituições no geral, para que a gente pudesse realmente estar
levando uma forma mais reflexiva de responsabilidade social, dividindo esse compromisso com toda a sociedade do bairro do Jardim América. A pessoa que iniciou esse movimento foi o Rogério Barbosa, que é um ex-atleta com paralisia, cadeirante, e então ele serviu como um experimentador dessas rampas, de todos esses recursos de acessibilidade que foram construindo nas escolas, em todos os lugares. E assim se deu início a essas ações do projeto Bem Te Vejo, que são de tamanha relevância para esse desenvolvimento de uma cultura inclusiva no bairro. Então, veja, como você já abordou, né, sobre a trajetória, o objetivo, né, do projeto, fala um pouquinho para a gente, então, quando foi a fundação do projeto Bem Te Vejo? O projeto Bem Te Vejo foi fundado em 2005 pelo movimento do grupo de pessoas e de profissionais também que tiveram dificuldades no processo de acessibilidade às escolas, acessibilidade na locomoção pelo bairro das pessoas cadeirantes, das pessoas com deficiência. E houve uma mobilização de amigos e profissionais que se reuniram para dar uma solução, buscar uma solução para essas questões da acessibilidade. Qual é a faixa etária da participação do projeto? Se é que existe alguma faixa etária, né? E também, atualmente, em que local esse projeto funciona aqui no bairro do Jardim América, né? Mais especificamente para as pessoas compreenderem, né? O projeto Bem Te Vejo, a princípio, ele foi criado, né, atendendo toda essa mobilização de uma sociedade que, com demandas e necessidades dessa acessibilidade às escolas, a todos os lugares públicos e privados do bairro, que dificultava, às vezes, a permanência e, enfim, o serviço que era ofertado. E o projeto ele foi evoluindo, atendendo, a princípio, essas demandas, né? Demandas públicas, demandas sociais, como um todo, e chegamos ao momento de realmente analisar e avaliar as necessidades das pessoas que estavam envolvidas no projeto. Aí se criou as propostas de atendimento educacional especializado a jovens e adultos que hoje ou estão vinculados ainda a escolas ou já estão fora do vínculo escolar e que têm demandas de atendimento, de convivência, de atividades funcionais, de atividades que melhoram essa qualidade de vida deles. Também um público-alvo que foi surgindo com a nossa evolução foi as crianças com dificuldades de aprendizagem, as crianças com transtornos de aprendizagem, para o atendimento psicopedagógico, que é um atendimento especializado e que trata todas essas questões da inclusão dessa criança na escola, atendendo tanto a escola como a família, as crianças. Então, a gente atinge hoje uma faixa etária que vai... Aí, esse ano em especial, a gente está com um trabalho de estimulação sensorial, que também foi uma demanda até da clínica da família, que nos buscou com essa demanda, para o atendimento aos bebês num trabalho de estimulação sensorial. E essa proposta surgiu esse ano que a gente está estruturando esses atendimentos. Então, hoje a gente atende da criança, do bebê de 1 ano e 5 meses, é a nossa mascotinha, até o adulto com 45, 46 anos, mais ou menos, é a faixa etária. Em propostas específicas, distintas, cada um no seu momento de atendimento, e que faz com que a gente tenha, assim, realmente uma perspectiva mais ampliada dessa inclusão como um todo.
Hoje a gente tem tido muita procura e também nessa parceria, nessa rede de apoio que a gente tenta se inserir, tenta, né, fomentar também, que é muito importante. A gente tem tido muita procura de jovens adultos, que a gente dá essa denominação, que nunca frequentaram nenhum espaço de convivência, que não frequentaram escolas, que não frequentaram nenhum espaço terapêutico. Muitos não têm laudo, não têm uma definição de diagnóstico, são pessoas que vivem praticamente isoladas. Ou isoladas pela família por não acreditar no sistema, não acreditar nas instituições, ou isoladas por falta de oportunidade mesmo, que nunca tiveram um espaço que acolhesse e que promovesse essa convivência social que o projeto promove. Então, ainda falando do projeto, né, diante de tudo isso que você explicou, queria que você falasse assim, de uma forma bem resumida, qual é a importância, né, então, da visão desse projeto para a inclusão, né? Qual seria assim, o que você destacaria, né, de principal visão ali, qual é essa importância desse projeto, da atuação desse projeto no nosso bairro para a inclusão? O projeto, eu acho que ele faz parte dessa rede de apoio, né, necessária para que a inclusão e para que essas pessoas tenham a visibilidade que elas merecem, a oportunidade que as pessoas com deficiência, que seus familiares merecem, o entendimento da importância dessas ações dentro desse contexto tão excludente, com tão poucas oportunidades, né, que geralmente tem, de uma forma meio pejorativa, que a sociedade trata como os esquisitos, os deficientes, os que não têm um lugar muito bem definido, nem na família muitas vezes, nem nessa sociedade da qual está posta. E o projeto traz essas pessoas como protagonistas dessas histórias, como protagonistas das suas histórias, dando oportunidade e visibilidade para eles em todos os sentidos, no contexto social, no contexto cultural, no contexto de autonomia, independência, autoestima. Então, todas as nossas ações, as nossas propostas, elas são voltadas pensando nessas condições. Eu costumo dizer que todos eles têm talento e têm potencial suficiente para nos ensinar muito. Então, no projeto, hoje a gente tem oficinas no qual eles são os responsáveis por essas oficinas. Então, tem oficina de plantio, no qual a Ana Paula, por exemplo, é a pessoa responsável, porque ela tem a habilidade para plantar, para ensinar, para se responsabilizar como protagonista dessa história no projeto. E aí um dos objetivos das nossas ações, levando isso para outras escolas, levando isso para outros contextos sociais, que façam com que eles realmente tenham essa oportunidade de estar. Então, seguindo o exemplo da Ana Paula, por exemplo, ela vai estar dando oficinas de plantio nas escolas públicas, nas creches, com outras crianças, ela sendo a protagonista e a responsável por essa proposta, com o apoio de quem possa estar colaborando conosco como voluntário. E assim, Regiane, de acordo com essa experiência, né, essa proposta do projeto, eu sei que o projeto tem ali, né, uma visão e uma preocupação muito grande com essa questão da inclusão, mas quais são assim, os principais desafios que você pode assim, enumerar para a gente relacionados à própria questão da inclusão, né? E também de que maneira você vê, assim, de que forma o projeto ele traz algum impacto para o nosso bairro? Primeiro, os desafios, né, até para vocês conseguirem colocar o projeto em prática, e também, queria que você falasse no outro momento, de que forma você já consegue perceber, né, assim, que impactos o próprio projeto traz para o nosso bairro.
Bem, de uma forma geral, o projeto ele já está inserido no bairro como um ponto de referência do trabalho que a gente vai realizando. Então, a gente, como eu disse, a gente já faz parte dessa rede de apoio, onde há solicitação dos atendimentos pelas escolas, as escolas que encaminham as crianças para serem atendidas, de preferência o atendimento é direcionado para as escolas públicas. A clínica da família também já encaminha as pessoas para atendimento, já compartilha com a gente demandas que eles têm, que eles não atendem, sugerindo que a gente possa estar criando e fomentando esses atendimentos, como foi o trabalho de estimulação sensorial que a gente teve início agora esse ano. Foi uma demanda da clínica da família que nos levou a pensar nessa proposta. E uma das dificuldades que a gente tem são os voluntários. Porque as pessoas, eu acho que ainda têm uma dificuldade de entender o que é um trabalho voluntário, se voluntariar. E às vezes, e eu aposto nisso porque eu acredito, sempre acreditei no trabalho voluntário, que a doação de 2 horas por semana do teu trabalho para uma proposta, né, de conhecimento que vai te acrescentar, por exemplo, hoje a gente tem uma fisioterapeuta especialista na pediatria que atende, faz esse trabalho de estimulação sensorial junto com uma psicopedagoga que também tem essa formação. Então é uma grande oportunidade para o profissional estar envolvido com essas propostas. Oportunidade para conhecimento, fomento de conhecimento, estruturações de trabalhos, de protocolos, de recursos e de fato faz toda uma diferença e impacta muito a vida de muitas pessoas que não têm oportunidade, não têm dinheiro para pagar um terapeuta nesse nível, né? Não tem o espaço também de atendimento, ele precisa ser pensado, melhorado. A gente trabalha com doações, quer dizer, a gente recebe doações, mas a gente tem demandas que são específicas para que essas propostas possam estar sendo movimentadas. E, atualmente, quais são os profissionais que estão atuando lá no projeto? Você falou da estimulação sensorial, né? Quais são esses profissionais? Então, atualmente a gente tem o psicopedagogo especialista em também estimulação sensorial, tem a fisioterapeuta que tem essa especialidade, porque não é todo fisioterapeuta que atende criança, que tem toda essa modalidade. Porque as atividades que a gente desenvolve tem a parte pedagógica, conhecimento, a parte específica da aprendizagem, e tem todo um desenvolvimento funcional, tanto para os casos de autismo, como enfim, de uma maneira geral, para a nossa clientela, as habilidades funcionais elas são muito difíceis. Então, tem o psicopedagogo, a gente está com carência de psicopedagogo, a gente não abre mais. Tem uma fila de espera de crianças para o atendimento, que a gente não tem o horário e não temos o psicopedagogo voluntário que possa estar colaborando conosco. E o atendimento dos jovens adultos, a gente já tem professores aposentados vinculados ao trabalho, que é muito importante. Temos também os profissionais de oficinas profissionalizantes, como a cozinha experimental, que é um grande carro-chefe da proposta, que essa cozinha experimental ela traz autonomia, traz liberdade, traz independência e sustentabilidade em algumas ações do projeto. Porque o que se faz na cozinha experimental, geralmente a gente consegue ter um produto para venda. E isso faz com que o projeto tenha alguma, como se diz hoje, né, qualquer associação tem que ter a sua autonomia, tem que ter os seus produtos. E a cozinha experimental acaba sendo essa referência.
tem a oficina do plantio, a oficina de arte, expressão e a oficina do artesanato, que hoje, para nossa deleite, que é um dos objetivos também do projeto, é envolver as famílias, é essa parceria com as famílias. E nessas oficinas eu tenho a parceria de algumas mães que são voluntárias. Então é uma mãe artesã que está dando hoje a oficina de artesanato, é uma mãe que tem uma culinária alternativa que está dando. Antes era eu que fazia, errava muito nos bolos, eles sabiam mais do que eu. Principalmente nos biscoitos, errava muito. Aí passou para outra pessoa. Agora, graças a Deus, a gente tem uma pessoa que tem mais habilidades e tem esse olhar do alimento alternativo. Porque uma das coisas muito importantes é a gente sair dessas instituições que acabam trazendo coisas que não são tão saudáveis para a gente, né? E isso faz com que o alimento tenha essa relevância na cozinha experimental como um alimento saudável. Então hoje a gente consegue fazer as comemorações lá também, eles adoram uma festinha, então a gente tem um aniversariante do mês hoje, a gente consegue fazer sem um refrigerante, só com sucos naturais e bolos naturais. É bolo verde, é bolo abóbora, é bolo... E isso faz com que a gente desenvolva também uma cultura de hábitos saudáveis, em busca desse grande objetivo do projeto, que é a qualidade de vida dos todos. E aí, como você estava falando essa questão também com as famílias, né? E até da própria dificuldade também, que a gente sabe que muitas famílias enfrentam em relação a conseguir algum tipo de atendimento, né? Para aquelas famílias, eu queria que você falasse um pouquinho agora com relação para aquelas famílias que de repente têm o interesse de buscar o projeto, né? de ter ali algum atendimento no projeto, né? Como essas famílias podem fazer para participar do projeto Bem Te Ver? O projeto Bem Te Ver está nas redes sociais, está no Instagram, está no Facebook, projeto Bem Te Ver. E então é acompanhar, saber o que é o projeto Bem Te Ver, porque muitas pessoas nos procuram sem ter noção do que é o projeto Bem Te Ver. Às vezes eu acabo sendo a pessoa de referência, mas por trás há esse projeto, né, de longas datas e que tem propósitos significativos. Então a participação dessas famílias é a valorização desse espaço de atendimento, que infelizmente a gente tem uma cultura do qual as pessoas ainda não sabem, como eu te disse, não sabem a importância do voluntário e não sabem valorizar o que vem de um voluntário, que é o seu tempo e seu horário de dedicação. Então, a frequência, o processo todo de sistematização desses atendimentos e dessa condição é muito importante como entendimento. Então, as famílias e os profissionais também procurem o projeto Bem Te Ver. A gente está hoje, né, num espaço público que conseguimos, com muito empenho, na região administrativa, aqui do Jardim América, na rua Jorge Lacerda, no final da Praça da Groncha, onde era o antigo Senai, que acho que é mais ponto de referência. E esse espaço público, a gente tem todo o apoio, né, logístico, de todas a região ali administrativa, acredita, gosta do nosso trabalho, e que as pessoas vão até lá para conhecer, né? A gente, como eu disse, a gente tem uma fila de espera, porque hoje a gente não consegue ter uma abrangência para atender a todos que nos procuram, mas a gente tem também a possibilidade de criar mais espaço. A gente está hoje atendendo terça, pela manhã é o atendimento de estimulação sensorial, à tarde são as oficinas dos jovens adultos. Na quarta, a gente só tem atendimento à tarde. Tem o judô, inclusive, também, que também
judô, inclusive, já participaram ano passado de um campeonato, o resultado foi bem satisfatório. E na quinta-feira tem um atendimento psicopedagógico pela manhã e à tarde. Então, a segunda e a sexta estão livres, um horário que a gente poderia ter mais profissionais que queiram se vincular à proposta, atendendo. Essa proposta ela é pensada de uma forma coletiva, né? A gente faz todo um apoio logístico e o apoio também de estruturação, de protocolo de estruturação dos atendimentos, que é muito importante. E então todas as famílias eu gostaria que viessem conhecer o projeto da Gente Veja, se convido a todos, para que a gente possa realmente alcançar mais êxito na nossa proposta. Quando você me perguntou, Luciana, das demandas, uma das demandas do projeto hoje, que é meu sonho de consumo, é um transporte. Que no bairro que o projeto possa, como a gente conquistou o espaço público, que a gente conseguisse um transporte para o projeto da Gente Veja. Porque tem muitos jovens e adultos que já estão com uma certa idade, já têm uma mobilidade mais reduzida e uma dificuldade de ir até o projeto. Com seus pais também já com uma certa idade. Então, se a gente tivesse um transporte que circulasse pelo bairro do projeto, seria também de grande valia, de grande importância. Eu não sei se te respondi tudo, porque... Sim, na medida do possível, sim. Mas então, assim, né, só para a gente finalizar um pouco, né, essa parte do projeto, né, então fica assim, esse recado da Regiane, né, com relação a buscar ali também o projeto pelas redes sociais, né, pelo Instagram, né, pelo Facebook também, né, Regiane, para que as pessoas tenham mais informações sobre o projeto, inclusive também aqueles que desejarem, né, fazer ali um trabalho voluntário, contribuir ali com o seu profissionalismo, né, dentro do projeto. Também aqueles que possam de alguma maneira ajudar, né, com as demandas do projeto também são muito bem-vindos, né, porque a gente sabe que o projeto Bem Te Vejo, além de acolher ali as famílias, né, a todas as condições das pessoas com deficiência, mas também quem puder ajudar de alguma outra forma, né, então também é muito bem-vindo. E agora, Regiane, eu queria também aproveitar esse nosso bate-papo aqui, né, desse momento, para a gente também falar um pouquinho, né, a gente começou falando ali da questão, né, do projeto, do nosso bairro, mas também para falar um pouquinho, assim, até da sua trajetória na própria educação especial e na própria rede FAETEC, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, eu sei, né, que sim, são muitas histórias, muitos momentos, né, mas da maneira assim, que você conseguir ali pontuar os principais momentos, né, que é a sua memória, com relação a contar para a gente um pouco da história da implantação da sala de recursos, né, no caso aqui na ETJK, né, como é que foi esse processo, o que você lembra, né, a sua jornada também, né, desses 12 anos que você esteve presente ali atuando na sala de recursos, então que você nesse momento contasse para a gente um pouquinho ali dessa jornada. Então, o ETJK foi um convite, né, de vir para salas de recurso quando começou a implementação da sala de recurso em 2008, na verdade, criou-se o Divino, que era um centro de inclusão da rede FAETEC, com a perspectiva de todas as escolas se tornarem escolas inclusivas, e que todas receberiam a sala de recurso e com profissionais especialistas no atendimento educacional especializado. Foi quando a gente fez o processo de formação pela própria FAETEC, né? Enfim, nos debruçamos, estudamos muito, nos preparamos e viemos para a implementação da sala de recurso. O JK já tinha um histórico
de pessoas com deficiência estudando, com demandas específicas. Esse setor de inclusão da SciTech já dava suporte, né, já fazia um suporte no JK com essas demandas. A gente tinha na época, em 2008, 2006, alunos com deficiência visual cegos, então já tinha todo um trabalho já estruturado nessa troca, né, e nesse apoio pedagógico necessário para que o aluno pudesse estar aqui. Então, em 2010, quando realmente se constituiu a sala de recurso em toda a rede FATEC, eu vim para o JK. E chegando, já tinha um profissional que já estava aqui fazendo esse suporte. Automaticamente foi todo um processo inicial, participei de todo o processo inicial, e que significa um grande desafio. E qual era o grande desafio? Trazer esse aporte, né, de conhecimento para uma instituição tão significativa, né, como o JK, que já tinha um nome considerado dentro da rede, e o entendimento com o todo da instituição. Porque quando entra uma sala de recurso, esse atendimento, apesar de ser uma sala, mas a escola toda tem que abraçar a proposta, né? A escola como um todo. Então ela tem que estar inserida desde o PPP, né, até a estruturação desses trabalhos, os protocolos, como seria, as normas técnicas do MEC, quando se criou a sala de recurso, ela é muito bem estruturada. Ela traz um apoio pedagógico, uma estruturação funcional muito eficiente, mas ela precisa acontecer, né? A norma técnica ela não tem uma função se isso não for praticado. E colocar isso em prática com o corpo docente, né, é complexo, né? Trazer isso com o corpo docente já estruturado e com uma perspectiva que é um ensino técnico, tem o seu nível de exigência, é difícil, ela tem lá a sua complexidade, mas isso foi possível, eu acredito que foi possível, foi trabalhoso, né? Foi assim, às vezes desafio, às vezes eu me sentia sozinha nessa luta, era tipo uma luta, era tipo uma militância dentro dessa proposta de que a inclusão é possível sim. E aqui nós já tínhamos dois alunos surdos, né, que precisavam de livros, de intérprete. Trabalhamos com intérprete um longo período, né, foram mais de 6 anos no processo de formação deles, com intérprete. Buscar a sinalização de algumas disciplinas que não eram sinalizadas, como o AutoCAD, por exemplo. Não tinha um processo de sinalização. Então foi se construir, a gente foi pesquisar através de um grupo do SESC acho que Sorocaba, que tinha o AutoCAD sinalizado, que a gente foi conseguir a referência para o aluno. Enfim, grandes desafios. A sala de recursos do JK teve o seu percurso brilhantemente construído. Não foi fácil o corpo docente, né? Teve lá reagiu quando pôde, aceitou que foi possível, né? Conseguimos construir essas normas técnicas de procedimentos necessários para não expor o aluno, para realmente possibilitar a inclusão e a oportunidade para esse aluno estar sendo atendido. A dinâmica também dos horários de atendimento, por ele estudar horário integral, também era complexa, porque daí não tinha horário para a sala de recursos. Enfim, muitos desafios, mas eu vejo hoje um resultado brilhante.
que muitos alunos incluídos chegaram ao final da sua formação e a continuidade, né, e a perseverança da proposta, acho que dentro da instituição isso é fundamental. E essa cultura, eu acho que, né, essas normas, esses procedimentos dentro da comissão da inclusão, eu acho que já estão bem resolvidos por aqui. O que é que você acha? Eu penso que foi um trabalho, né, de muita dedicação, né? Eu acho que assim, os profissionais mesmo, né, das salas de cursos, acho que tem um trabalho de muita dedicação, mas a gente entende também, já tivemos avanços, né? Porque eu penso que desde quando começou, né, até agora, atualmente, a gente conseguiu conquistar avanços, seria até desconsiderar, né, um trabalho se a gente não considerasse os avanços, mas a gente também ainda permeia aí muitos desafios, né? E eu penso que, como você falou das demandas mesmo, né, do próprio projeto, do bairro, né, a gente permeia aí grandes desafios com relação, eu não vejo mais desafios relacionados ao entendimento das pessoas, né, com relação ali, de repente, à questão em si da inclusão. Mas eu vejo que ainda há desafios em termos maiores do que com relação aos profissionais, mas questão de investimentos, né, que a gente sempre precisa, né, questão de capacitação, né, questão da formação contínua dos profissionais, né? Então eu penso que a gente conseguiu sim avanços, a gente conseguiu ali conscientizar, né, de alguma forma ali, muitos profissionais, e eu vejo isso até mesmo, né, nos diversos cursos técnicos, né, a gente tem ali aqueles profissionais que já conseguem compreender mais algumas questões da inclusão, mas ainda assim temos desafios, né, temos ali até dúvidas, temos ali momentos que é necessário repensar, né, parar e realmente refletir, como você falou muito bem da questão da complexidade do técnico, né? E por conta dessa complexidade, né, muitas vezes, até mesmo desse entendimento, né, dentro da própria rede, desse funcionamento, e ali com os aportes necessários, né, muitas vezes com recursos necessários, né? Então, assim, eu até agradeço muito os profissionais, né, que estiveram, quando eu cheguei, né, você já estava no JK, né? Então, assim, foi um momento de ali, agradeço muito ao seu acolhimento, né? Porque, na verdade, foi muito bem acolhida por você. De 2018 para cá, né, eu fui entendendo ali como era o funcionamento do JK, por conta de ter vindo de outra escola, também técnica, mas era outra escola, e cada escola com a sua realidade. Mas no momento também da gente verificar ali os altos e baixos, né, da inclusão, né, e ali assim, pessoas que aprenderam, pessoas que se conscientizaram, né, mas ali no momento também de reflexão, né, de muitas vezes pensar de que é necessário ajuda, de que é necessário, como eu falei, né, a questão de investimentos, né, de que a inclusão realmente é algo muito sério, né, que precisa ser levado a sério, em termos de políticas públicas, né, em termos ali mesmo até de discussões dentro da própria rede, né. Mas sim, eu concordo com você na questão assim, de que já conquistamos avanços, né. Eu acho que é uma questão de também valorizar ali esses profissionais que já fizeram parte, né, que às vezes foram para outras instituições, mas que continuam também nessa luta, nesse ativismo, com relação ali a tentar garantir, né, o direito de todos à educação, né. Eu penso que no JK a gente ainda encontra desafios, mas já há um entendimento de que é necessário, de que sim, a inclusão é um direito humano, né. A gente precisa estar pautado nos direitos humanos e como uma escola que precisa sim, é uma escola pública e que todos têm direito à educação, né? Então, eu vejo nesse sentido, né? Eu acho que assim, fico feliz com a sua, digamos, gratidão, né? Pela essa trajetória ali na sala de recursos e também, assim, ao mesmo tempo, né? Apesar dos desafios, mas eu acho que também é importante, a gente não pode desistir, né, Regina? A gente continua ali nessa
nossa atual professora nessa área de atendimento. O que, na verdade, é essa sigla? AEE. E qual deve ser a formação do profissional para atuar nessa área? A sigla, né, AEE, significa Atendimento Educacional Especializado, né? E, na verdade, o próprio atendimento educacional especializado, ele tem toda uma diretriz de trabalho, né, assim, documentado, referente ali, com referências realmente, né, do Ministério da Educação, né, com ali normas, com a questão de resoluções. Então, a resolução número 2, né, até mesmo no ano de 2009, que nos dá ali uma diretriz, a diretriz operacional realmente do atendimento educacional especializado, e aí abarca a questão dessas necessidades, né, dos estudantes com deficiência, né, da pessoa com deficiência, trazendo ali a necessidade, muitas vezes, se é uma situação de dificuldade, né, então que o atendimento educacional especializado faça a complementação, né, desse processo ali de aprendizagem, né, do ensino-aprendizagem desse aluno. E também, se é uma questão, muitas vezes, né, ali de altas habilidades, da superdotação, que tem ali a suplementação curricular, né? E aí essas diretrizes operacionais, elas estão voltadas para a questão de se pensar realmente ali nas necessidades específicas de aprendizagem, né, que sejam ali da realidade, aquele caso específico daquele estudante, com relação à questão de recursos, né, a questão de acessibilidade, a questão do currículo, de flexibilização curricular, né? Então, assim, o AE está voltado, né, esse atendimento educacional especializado está voltado justamente para essa operacionalização desse processo de aprendizagem, né, que o aluno tem ali uma dinâmica de trabalho, de acompanhamento ali para a sua vida escolar, né? E que também traga frutos para a sua vida como um todo, né? Para a questão social, né? E assim, dentro da perspectiva da escola, né? E no caso também, a questão da formação do profissional, o profissional do atendimento educacional especializado, ele muitas vezes é aquele profissional, né, da área da educação, que tem ali a formação em pedagogia ou também, né, com relação às licenciaturas, né, mas que tem ali uma formação específica, né, em termos de pós-graduação relacionada ali à educação especial, né. Então pode ser ali, às vezes, o professor, né, um professor especialista que tem alguma licenciatura, mas ele precisa ter ali a formação em educação especial para poder trabalhar, né, ter ali a atuação no atendimento educacional especializado. Luciana, qual seria o público atendido atualmente aqui na nossa escola, né? O público-alvo? Quando a gente fala do público da educação especial, né, também assim, porque é importante a gente entender que a educação especial, nessa perspectiva inclusiva, é uma área que tem muita documentação, né? E aí, assim, até aproveito também a presença, né, da professora Rejane, até também, Rejane, se você quiser fazer alguma colocação, que é uma área realmente, né, que a gente precisa estar ali sempre atualizado com relação à questão da legislação, né, de documentação, né, dessa parte mesmo técnica. É uma área que está muito voltada também para isso. E no caso, né, dessa questão mesmo, né, da própria área da educação especial, a gente tem, né, com relação ao público da educação especial, a própria política nacional de educação especial, né, ali dentro de uma perspectiva, inclusive, que é uma documentação oficial também, do próprio Ministério da Educação, e que traz esse público para a gente, né? Então, assim, são as pessoas com deficiência física, com deficiência intelectual, as deficiências sensoriais. Como a política ela é de 2008, ela ainda traz ali no seu registro a questão dos transtornos globais de desenvolvimento, mas que a gente sabe que atualmente, né, numa nomenclatura mais atual, está relacionada ali ao TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, e também aquelas pessoas com altas habilidades ou superdotação, né?
Então, basicamente, a política traz esse público específico, mas dentro da própria FAETEC, né, ali no decorrer, porque essa política é de 2008, e a própria rede FAETEC também, baseada na deliberação 399 de 2022, expandiu um pouco esse público, mas tendo sempre um cuidado ali com a política nacional, né? E aí também colocando algumas questões relacionadas a alguns transtornos específicos de aprendizagem, né? A questão de alguns transtornos funcionais, necessidades educacionais específicas. Então, esse público, a gente pode dizer que é um público ali mais relacionado ao atendimento educacional especializado. Luciana, o que é a acessibilidade? Qual a sua importância para garantir uma inclusão de qualidade no ambiente escolar? Isso baseado nos direitos humanos. Quando a gente fala de acessibilidade, né, a gente está falando ali muitas vezes de um conjunto de práticas, né, de questão de políticas públicas, de recursos, que garantam ali àquelas pessoas, né, uma qualidade de vida, que garantam direitos às pessoas, né, e aí no foco da gente aqui, as pessoas com deficiência, né. Mas a gente não pode esquecer que a acessibilidade, ela está relacionada não só à questão, porque quando a gente fala de acessibilidade, muito vem à nossa mente a acessibilidade física, né? Então, assim, tem a questão arquitetônica, a organização ali física de um ambiente, ou a utilização de rampas, de elevadores, né? Mas a acessibilidade, ela não está relacionada, claro que isso é extremamente importante, mas não está relacionada somente a essa parte arquitetônica. A acessibilidade está relacionada à questão da comunicação, então a gente tem a acessibilidade comunicacional, a gente tem a acessibilidade atitudinal, né? E dentro, tudo isso voltado ali como uma questão de recursos, né? de técnicas, de algo que seja ali para garantir realmente a qualidade de vida, né? O acesso às pessoas com deficiência ali a melhor possível que elas possam, né, compreender, aprender, viver melhor, em qualquer que seja ali o ambiente. Então, assim, na verdade, é garantir realmente o direito humano, né, que é a questão da educação, da saúde, da assistência social. Onde quer que essa pessoa esteja, ela precisa ter acessibilidade, né? E falando também especificamente dentro da educação, que a educação também é um direito humano, né? Todos têm direito à educação, assim como a vida, a saúde, né? Também é importante colocar que a gente, quando fala de acessibilidade, a gente está falando de acesso, de permanência e de aprendizagem. Então, acessibilidade não só no sentido, né, de abrir as portas para aquela pessoa com deficiência entrar, né? Ter uma porta mais larga, né, para a pessoa que utiliza a cadeira de rodas passar. Mas também, além do acesso, é garantir a permanência dessa pessoa nesse ambiente, é garantir que ela tenha ali sim, né, um melhor atendimento, que ela tenha ali, né, as suas necessidades de aprendizagem também da melhor forma possível atendidas. Então, a acessibilidade está relacionada a todas essas questões, né? E eu costumo também sinalizar, importante, que muitas vezes a gente também atrela a acessibilidade à pessoa com deficiência, quando na verdade todos nós precisamos de acessibilidade, né? Às vezes de acordo com as nossas especificidades também, às vezes em um determinado momento da nossa vida, que pode ser até mesmo uma fase apenas, mas é importante destacar que a acessibilidade é para todos, né? Aquelas pessoas com deficiência e também para aquelas que muitas vezes não apresentam uma condição específica. Então, assim, eu acho que a questão da importância da acessibilidade está nesse sentido, né? No sentido de garantir realmente essa acessibilidade no ambiente escolar, de modo que as suas necessidades, né, sejam atendidas ali da melhor forma possível, em termos ali de conquistas no aprendizado, né, do seu desenvolvimento, da sua evolução, da sua transformação também enquanto pessoa, né, da sua formação humana. Então, acho que está tudo isso relacionado à acessibilidade. Você gostaria de complementar, Regiane, com alguma coisa? Essa condição da acessibilidade, a gente fala muito, né, na questão acadêmica da aprendizagem, né, que são os propostas de flexibilização do currículo,
E isso, muitos profissionais às vezes confundem com a qualidade. É como se comprometesse a qualidade do ensino. E bem pelo contrário, os estudos já apontam que o que é favorável para a aprendizagem de uma pessoa com deficiência, ela tende ao benefício de todos. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, que dar oportunidade para uma pessoa com deficiência abre oportunidade para todos os outros, no sentido da qualidade. E isso é importante a aprendizagem acadêmica, né? Se apropriar e compreender e cada vez mais poder ampliar essas possibilidades. Acho que é isso que eu queria dizer. Bem, pode ser para as duas, né? Com certeza para as duas, quais são os demandos necessários para a gente consolidar de fato a cultura inclusiva? Assim, eu vejo e entendi há algum tempo que desenvolver uma cultura inclusiva é um dos caminhos. Quando eu entendi o que era cultura, de uma maneira geral, como uma sociedade, né? E que cultura nós estamos inseridos, que estrutura é essa funcional que a gente tem no nosso cotidiano. Então, chegar a uma cultura inclusiva é uma perspectiva. É uma grande perspectiva, é um grande desafio, mas é o caminho. Então, poder, como o Projeto Bem Te Vejo, né, se coloca atendendo o Projeto Bem Te Vejo como uma associação que já tenta incluir todos os associados e todas as pessoas que possam colaborar conosco, é ter essa visão e essa reflexão do quanto o mundo é muito interessante quando ele é pensado para todos, né? Em todas as suas dinâmicas de vida. E isso faz com que a gente tenha ações que levem as pessoas realmente a tratar o outro com respeito, com dignidade, com oportunidade, e que possam estar dentro desse contexto se incluindo. Porque às vezes a gente fala de inclusão num lugar de conforto distante, né, das condições que atinge ou que, enfim. E quando a gente se coloca dentro do processo, né, se incluindo nesse processo, a nossa visão como pessoa, como ser humano, ela é muito mais interessante. É muito mais significativo, tanto para a pessoa como para a comunidade como. Então, as ações inclusivas, elas são fundamentais no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, às vezes as nossas ações mais simples, ali elas estão presentes. Eu penso que também, né, em relação à questão da cultura inclusiva, né, como foi colocada assim, a questão das demandas necessárias, né, para garantir essa cultura inclusiva. Eu penso que também fazer com que as pessoas compreendam, né, eu sei que isso é uma construção, né, é uma construção, é um processo, né, de transformação até mesmo de paradigmas, né, de pensamentos, de posturas, né? Mas é uma construção realmente ali de entender a pessoa, né, na sua dignidade humana, né? E assim, entender a cada um de nós, né? Com relação a ter um conhecimento também do que é uma cultura inclusiva, né? O que a cultura inclusiva demanda, né? Então, assim, não se colocar, né, até pegando um pouco o gancho da Rejane, né, não se colocar como alguém que não necessita da inclusão, porque na verdade a inclusão é algo que todos nós precisamos, né, pode ser em determinada situação, mas no nosso dia a dia realmente a gente precisa, e a gente às vezes
até escuta, né, de repente, mas se a gente fizer alguma ação, né, relacionada à inclusão, eu posso estar, de repente, excluindo outras pessoas para incluir aquela pessoa com deficiência, né? Quando, na verdade, é realmente uma mudança de pensamento, no sentido de que muitas ações inclusivas, elas abarcam ali a todos, né? Porque acaba transmitindo também ali as necessidades das outras pessoas, que muitas vezes não estavam claras, né? De repente, diante das suas dificuldades, né? Diante ali de alguma necessidade que as outras pessoas também apresentavam e que, de repente, ali diante da situação, né? de alguém, de alguma pessoa ali com deficiência, foi necessário se repensar todo aquele ambiente, foi necessário repensar, né, de repente, outras estratégias, né, de ensino, de conteúdos, né, de questão curricular. Né. Também eu gosto de citar o exemplo na questão da cultura inclusiva, não só relacionado à pessoa com deficiência, mas às vezes a gente nunca parou para pensar sobre a questão da cultura inclusiva e a gente começa a pensar sobre ela quando, de repente, a gente tem idosos na nossa família, né, que necessitam ali também de uma questão de inclusão, né, até mesmo, às vezes, de atendimentos, né, na área da saúde, na questão da assistência social. Então, a gente começa a entender que, na verdade, a cultura inclusiva nos traz, sim, muitas demandas, mas que essas demandas, elas são importantes para todos, né? E essa construção é realmente referente ali à mudança realmente paradigmas com relação a determinadas ideias já mais formalizadas, né, mais construídas, que precisam ser muitas vezes repensadas. Né? Então, eu acho que para garantir a demanda, né, da cultura inclusiva, a gente precisa, de fato, estar o tempo todo pensando e repensando diante dos desafios que nos são propostos. Né? Exemplo disso, né, participando, uma das linhas do projeto que a gente fez também é fomentar o conhecimento com relação às funções, inclusão, enfim, todos os conceitos, como a Luciana falou, esse olhar para a dignidade humana que é necessário para um aluno que está ali, né, na escola, e que muitas vezes o professor diz: eu não estou preparada para ter um aluno autista. Eu não estudei para ser professor de um aluno autista. Mas estudou para ser professor. Então basta ser professor. Professor nem tem. Não te preocupe com quem é autista, não te preocupe, basta ser professor. É a tua função. E a mesma coisa às vezes com a família, mas eu não consigo eu não estou preparada para ser mãe de autista. Eu tenho N dificuldades. Dentro desse processo de olhar para o outro, né, da forma mais simples possível, né, mais, está me faltando a palavra, mais singelo possível, é olhar o outro como um ser humano e que está ali dentro da condição que ele apresenta. E que basta você desenvolver o teu papel como professor, como pai, como mãe, como uma pessoa da sociedade que está ali para receber, para aceitar, né? Ou pelo menos para tentar compreender e fazer o teu papel, atendê-lo bem, já é meio caminho andado dentro dessa cultura da inclusão. Eu posso citar N exemplos aqui. O mais recente foi na confraternização do Dia das Mães. Nós somos no Shopping Via Brasil, que é o shopping mais próximo, e a gente costuma fazer a confraternização ali na sala, na Praça da Alimentação. E eles, assim, a gente já faz esse trabalho há algum tempo, deles irem comprar o lanche. Então, 3 deles foram comprar pizza para a confraternização. E a moça, a atendente, ela meio que se recusou a atender-nos, porque ela disse que não estava entendendo o que eles estavam falando. E não estava tão difícil. A compreensão era possível. Mas diante da pessoa, né, diferente, como as pessoas dizem na sociedade, essas pessoas esquisitas, eles já
ficam limitados. Então a limitação não é de quem está indo lá comprar, mas sim de que tem quem está lá para atendê-los. Então é isso que é importante a gente entender nessa cultura da inclusão, de quem é essas limitações, né? É de quem está ali, o aluno, ou de repente a limitação é da própria professor que não consegue, né, ser um professor ali diante de todos, né? Porque ele já tem predisposto o aluno ideal que ele gostaria de ter, né? E até a Luciana, né, professora Luciana, você deu uma palestra no início do ano, qual você conseguiu desse, né? O vídeo falava justamente para a gente se colocar nesse lugar, né? Se de repente fosse o contrário, né? Se toda a sociedade ela tivesse preparada ali para as pessoas com deficiência, então assim, se a gente, por exemplo, fosse a uma biblioteca e todos os livros estivessem em braille, aí a deficiência, na verdade, seria nossa, porque a gente não tem como, né? Quem não entende, quem não sabe o braille, então assim, olha o rapaz no vídeo, para ele aqueles livros não estavam ajudando em absolutamente nada, né? Então eu penso que, só para a gente fechar essa pergunta, a cultura inclusiva a gente consegue, né, começar a colocá-la em prática e também a trabalhar isso dentro de cada um de nós, né, porque é um movimento também interno. Eu preciso trabalhar isso dentro de mim, né, o outro, mais o outro, né, cada um de nós, e aí sim a gente começa nessa compreensão, né, nesse processo ali de entendimento e também de conquista, de conseguir colocar essa cultura inclusive em prática, né? A gente sabe que não é de um dia para o outro, né, que muitas vezes também demanda ali, como a gente já conversou, né, de formação, de entendimento, de conhecimento, né? Até mesmo questões técnicas, né, também ali de estudo, de conhecimento, mas também mas é necessário e preciso, né, principalmente quando a gente hoje já entende, né, a importância da questão dos direitos humanos, da dignidade humana ali, relacionada a cada um de nós, né, ali principalmente aquelas pessoas que apresentam alguma condição específica, mas que também está relacionada a cada um de nós, no nosso dia a dia, né, para a nossa vida. Eu lembrei do termo, né? São movimentos genuínos, né? O que há de mais genuíno. Então, por exemplo, se não tivéssemos ido no shopping, se não existisse essa proposta deles fazerem a compra do lanche, quer dizer, essa atendente que estava lá para atender, não teria tido essa experiência de atender pessoas, né, com linguagem que elas não entenderam nada. Porque é isso. Então, eu acho que a cultura inclusiva é uma cultura da gente criar oportunidades, criar movimentos genuínos para mobilizar o lado humano das pessoas. E a gente sabe também, né, Regiane, que assim, a gente também se coloca, né, todos nós somos humanos. Então, assim, às vezes a gente também vai ter dúvidas, né? A gente não sabe lidar com tudo, né? Cada um de nós ali, muitas vezes, precisa de fato aprender, às vezes nunca teve a oportunidade, como você colocou, de lidar com aquela situação, mas a partir do momento que a pessoa se disponibiliza a compreender que situação é aquela e dentro do meu papel, né, qual é a minha parte, com que eu posso contribuir, então a gente começa nessa construção da cultura inclusiva, né? Vamos conversar também um pouco, né, só para essa conversação, desse bate-papo sobre políticas públicas, né? É importante políticas públicas nessa área, né, da educação especial. Qual a importância das políticas públicas para a efetivação das ações inclusivas? O que já temos em nosso país em termos de políticas públicas voltadas para a inclusão específica? Ou de uma forma geral, mas pontual. As políticas públicas são o norteador, né, de todo esse processo. Porque, através das políticas públicas, hoje a gente consegue ter um profissional da educação especial, né, que antes ficava em instituições específicas, hoje dentro da escola regular.
né? Se é que tem essa diferença, o que é uma escola regular, o que é uma escola, né? Mas ainda a gente pode tratar dentro dessa condição. Então, através dessa possibilidade dos políticos públicos que foram sendo uma conversa mundial diante de todos os direitos e de toda a globalização que a gente tem, de todas as convenções pensadas, de regularizar, regulamentar todos os processos e procedimentos. A tecnologia assistiva é um recurso brilhante, né, que dá autonomia, independência a muitas pessoas e que traz também para a formação desses profissionais, que vai desde a creche até o ensino superior. Ela perpassa todo o processo de formação amparado pela lei dos políticos públicos. Para além disso, a demanda e as necessidades hoje, né, como é uma discussão muito presente no município do Rio de Janeiro, são os mediadores, né, que foi um elemento novo agregado ao processo de permanência, de qualidade da aprendizagem das pessoas que não tinham ideia, e várias ações, né, necessárias, normativas, pautadas nas leis, nas normas, que regularizem essa permanência nesse processo de formação das pessoas com deficiência. No caso das políticas públicas, né, assim, a gente precisa considerar, né, essa relevância, essa extrema importância das discussões de políticas públicas. Né? A gente, na verdade, quando a gente fala de uma realidade no nosso país, até se considera, né, que o nosso país tem ali uma vasta legislação relacionada à questão da inclusão. Né? Eu acho que quando a gente para estudar sobre o assunto, né, um dos países que mais tem legislação voltada para a questão da educação inclusiva, né, abarcando ali as necessidades da educação especial. Mas a gente sabe também que é super importante discutir as políticas públicas, mas é necessário promover ações, né, e que essas políticas públicas sejam colocadas em prática. Né? A gente tem, né, a própria LDB, que já veio desde lá, né, quando foi mais institucionalizada, né, com relação à questão da educação especial, como uma modalidade ali, diante de toda a preocupação, né, pela área educacional, pelos segmentos da educação. Depois a gente tem ali também, né, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Mais tarde tem ali também, né, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Né, depois, a partir dessa convenção, né, a Lei Brasileira de Inclusão, então, que é um pouco mais recente, aí de 2015, que na verdade esse ano, né, vai completar mês que vem, né, 10 anos. E a gente sabe que é de fundamental importância toda essa legislação, todas as discussões ali relacionadas às políticas públicas, né, justamente para promover garantia de direitos, né, porque se a gente muitas vezes não tem também ali efetivamente a lei, se torna mais difícil garantir os direitos, né. Mas a gente sabe também que, por outro lado, como eu falei, é necessário, além da garantia de direitos pela lei, é necessário a questão da própria ação, né, de colocar essas leis em prática, né, que o nosso país, né, ali os órgãos que estão ali relacionados, responsáveis por essas ações, né, que também estejam ali atuando de forma que as escolas recebam, né, os profissionais necessários, né, que as escolas também tenham ali a formação, a capacitação, né, os profissionais recebam também os recursos necessários, a valorização, o investimento, né, porque a gente não pode falar de inclusão sem investimento, né. Então, eu penso que também, né, com relação a importante as discussões relacionadas às políticas públicas, elas devem sempre acontecer, mas a gente não pode deixar de lado também, de fato,
colocá-las em prática, né? Que elas saiam ali do papel e sejam de fato colocadas em prática no dia a dia, no cotidiano das pessoas com deficiência, né? Seja no direito de ter ali uma calçada que não está toda esburacada, que a pessoa que utiliza, o usuário da cadeira de rodas, consiga transitar tranquilamente, né, pelo seu bairro, pela sua cidade, até mesmo com relação a ter ali acesso à educação, né, a estudar numa escola próxima, a ter ali o currículo voltado também, atendendo ali da melhor forma possível, né, as suas necessidades, com recursos, né, que os professores também tenham recursos que auxiliem ali no seu trabalho. Então, é um assunto muito sério, né, a questão das políticas públicas, e que a gente ainda precisa, sim, colocar muitos itens, né, vamos colocar assim, muitos tópicos, que nós já temos nas políticas públicas, de fato, funcionando dentro das instituições, né? E também, com relação a isso, eu penso que a gente não pode também desconsiderar, quando a gente fala de políticas públicas, claro que, né, se a gente for analisar eu acho que houve sim uma grande evolução, né, Regiane? Não sei se você concorda, mas uma grande revolução no nosso país com relação às discussões, né? A presença ali realmente, né, muitas vezes de setores responsáveis que estão voltados para as questões das pessoas com deficiência. Eu penso que teve muita evolução nesse sentido, e a gente ainda tem um longo caminho aí, um trabalho, né, efetivo ali do dia a dia, para que consiga de fato colocar todas essas propostas, né, e essas políticas em prática, assim como a questão do mediador, né, assim como ali a garantia dos direitos, né, por uma aprendizagem de qualidade, com a presença desse profissional de apoio, seja o mediador, seja para casos que há necessidade do agente de apoio à inclusão, muitas vezes intérprete de Libras, né, tem ali a questão do Braille, os atendimentos às pessoas com deficiência na área da saúde. A gente sabe que existe sim, né, muitas vezes ainda grandes problemas relacionados à questão do próprio atendimento na área da saúde, que essas pessoas precisam tanto, né? Muitas vezes ainda não encontram ali lugares próximos ou, de fato, um local com funcionamento adequado para fazer as suas terapias, né, para o seu atendimento médico. Muitas vezes as consultas demoram, né, ter ali também o próprio remédio, o tratamento ali, né, de forma mais acessível, ou até com relação a valores mais acessíveis também para a população, né? Então é de fundamental importância discutir as políticas públicas e também de fundamental importância que elas façam parte realmente da vida das pessoas, né? Que as pessoas vejam elas acontecendo no seu cotidiano, no seu dia a dia. São políticas públicas que precisam ser apropriadas pela organização civil também, pelas famílias. Teve um movimento agora, há pouco tempo, no bairro, que as famílias se reuniram desde... Foi um movimento que surgiu, na verdade, foi ano passado, para ter um atendimento específico para as mães, para as crianças atípicas aqui no bairro, na clínica da família. Me parece que eles criaram essa proposta, mas elegeram alguns bairros, algumas clínicas da família no Rio de Janeiro, que foi contemplado. E aí esse movimento das mães, tanto para o acesso ao medicamento, para prioridade na fila do XREG, né, porque eles ficam lá de eternos e não conseguem avançar. Então, esse movimento das mães, com vários encontros, chegamos até o secretário de saúde, e aí foi, mas mais do que nunca, esse conhecimento, essa apropriação dessas políticas públicas tem que estar na sociedade, tem que estar de domínio, de entendimento dessas pessoas que têm essas demandas e essas necessidades. Então, a gente acabou fazendo um encontro aqui na Clínica da Família do Bairro, onde a gente identificou que as diferentes instituições que abraçam essas propostas, como o Conselho Tutelar tinha uma informação, o CRAS tinha outra informação e a Clínica da Família tinha outra informação. E procedimentos diferentes
para se chegar a algum objetivo lá no final. Então, é alinhar um procedimento único para que realmente isso possa ser garantido. Então, não adianta só existir as leis, as normas e todo, né, esse acervo que a gente tem de material tão bem estruturado. Tem que estar sob o domínio de quem precisa, de quem sabe e de quem tem essa demanda. Também se descobriu nesses encontros que a clínica da família da Zona Sul tem um medicamento, as clínicas da Zona Norte não têm um determinado medicamento necessário. Então, várias divergências existem nessas ações. E quando o povo se apropria disso e luta por essas questões, as coisas tomam um novo rumo. Então, estão se criando um espaço de atendimento aqui no bairro, na clínica da família do bairro, que vai estar atendendo todas as crianças atípicas, porque outra questão também que surgiu foi a legislação quase toda voltada para o autismo, em detrimento das outras condições, né, das pessoas do PCD. E aí isso também é necessário um alinhamento. Tá? Gostaria que cada uma de vocês desse uma mensagem, reflexões sobre todo o nosso diálogo, a nossa conversação, sobre a inclusão, acessibilidade, direitos públicos. O que vocês acharem mais pertinente, mais interessante, depois falo com vocês. Foi emocionante, né? Nesse período longo de trabalho na área de educação social. Eu gostaria de convidar, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo essa troca, que é muito, assim, contempla todo o meu percurso, a minha caminhada, a minha jornada. Eu acredito na inclusão, trabalho pela inclusão, tenho a minha militância pela inclusão e gostaria de convidar todos a se incluírem nesse processo. Como eu disse, é uma ação bem genuína e gostaria que tocasse o coração de todas as pessoas, que se encorajassem de se incluir nesses processos, de poder estar nesses movimentos, estar conhecendo os esquisitos, diferentes, porque nós também, em algum momento, né, podemos ser esquisitos, diferentes para o outro. Tem um material que é muito interessante, né, que é o capacitismo, é um material disponibilizado pela Fiocruz, está lá no site da Fiocruz. É um material íntegro, reflexivo para uma sociedade que precisa realmente aprender a respeitar o outro, a estar íntegro, né, se posicionando para o outro. Então, eu convido a todos que puderem, se incluam. Acho que essa é o que eu tenho para dizer. Se incluam. Porque vale a pena. Transforma a gente. Faz a gente, acho que, ser um ser humano melhor. Um ser humano com perspectiva. E eu acho que isso é o que eu vejo como recado para todos. Conheça o projeto do Antivejo, a Associação Projeto do Antivejo, seja um sócio do projeto do Antivejo e venha nos visitar. E mais uma vez agradeço a oportunidade de fazer essa troca. Como mensagem final, eu quero deixar mais uma reflexão também, né, em relação à própria questão da inclusão, no sentido de que muito se discute sobre a inclusão, né? A gente sabe que existem ali opiniões diferentes com relação à questão da inclusão, mas eu penso que até o momento, né, onde nós já chegamos com relação a essas questões mesmo, né, de perspectivas, de pensamentos, né, de necessidades, né, essa busca ali pelo entendimento do respeito, pela empatia, né, pensando sempre ali na dignidade humana, eu penso
assim, inegociável não abordar, não pensar numa educação, né, falando especificamente dentro dessa perspectiva da escola, né, essa perspectiva ali da parte educacional, não há mais como pensar a educação, né, é inegociável pensar a educação sem a perspectiva inclusiva. Eu penso que quando a gente pensa na perspectiva inclusiva, a gente consegue respeitar as peculiaridades das demais pessoas também, né? Então, seja no sentido daquela pessoa com deficiência, seja muitas vezes, né, como a gente tem também na atualidade, né, as necessidades relacionadas à saúde mental, né? E como é enriquecedor você conseguir atingir o outro. Eu acho que a perspectiva inclusiva, ela traz para a gente, enquanto profissionais da educação, né, apesar de todos os desafios, né, não estou dizendo que seja uma trajetória fácil, né, mas traz ali o entendimento de você enxergar o outro na sua condição humana. Então, para mim, a reflexão principal, né, que eu procuro carregar no meu dia a dia é entender a educação na sua perspectiva inclusiva, no sentido de que aquela pessoa é uma pessoa, né? Seja com a sua condição, seja com as suas facilidades, com os seus problemas, as suas dificuldades, mas eu preciso enxergá-la como uma pessoa e, de fato, ali, enquanto profissional, também auxiliar nesse processo, né? Esse processo de construção, respeitando a sua dignidade humana. E também, eu acho que nesse caminhar, nesse processo, nessa troca, o outro também vai me enxergando, né? Vai enxergando a minha dignidade humana, vai me enxergando enquanto pessoa. E aí sim a gente começa, de fato, a construir ali o caminhar da educação, né? Eu penso que para 2025 não tem como a gente analisar e pensar a educação sem levar em consideração essa perspectiva inclusiva. Então é esse recado que eu gostaria de deixar. E também aproveito, né, também a agradecer o SEMI, né, por essa ajuda, por essa parceria, agradecer o SEMI-JK, agradecer a direção da escola, né, por também ter nos permitido esse momento, né. Agradecer, claro, a professora Rejane, né, com a sua disponibilidade em comparecer, né, nesse nosso momento, essas criações que a gente tem, né, Rejane? Essas ideias criativas no dia a dia e do ano letivo. Agradecer também as intérpretes de Libras, né? Quero agradecer também, no caso, a própria Divin, né? A UNIAP, que prontamente, né, conseguiu para a gente as intérpretes de Libras para estar participando, né? Agradecer a Maria José, agradecer a Leila, né? Por esse momento aí, pela disponibilidade de comparecer ao JK, né? E eu quero também agradecer muito, né? Espero que seja essa nossa conversa seja assim muito proveitosa e de grande valia ali para o conhecimento, né, de todos que puderem assistir, de que estiverem aí com a gente nessa troca, nesse momento de conhecimento, né? E também reforçando o convite da Rejane, não deixem de conhecer, de comparecer, né, de buscar informações sobre a Associação Projeto Bem Te Vejo. Tá bom? Ainda na emenda dos agradecimentos, eu quero agradecer muito a nossa dupla de estagiários, né, que está no make-off, que é o David Batista e o Luiz. Tá bom? Também queria agradecer a presença da supervisora Terezinha, a presença do nosso professor de geografia, Alexandre, também está nos acompanhando aqui. O nosso agradecimento também à Fátima, né, da cozinha, que ainda se esforçou para fazer o nosso cafezinho. Agradecer a todos, toda a comunidade escolar, seja de uma forma direta ou indireta, que cooperou por aqui e se evita, né? Esse nosso bate-papo pudesse acontecer. Mas principalmente também a equipe da coordenação de técnica de administração. Sim, com certeza. Se não fosse eles, né, esse podcast não aconteceria, porque eles foram responsáveis pela instalação, né, toda a aparelhagem, ao nosso professor Guzmão, né, que antecipadamente fez todo esse equipamento ser instalado com excelência, né? É isso, obrigada a todos. Eu quero até registrar que eu amei os microfones, né? Muito chiques, né? Então, agradecendo a